Salve, salve galera, salve galera, show. Que eu não vou falar sobre os jogos de pré-temporada que começaram ontem. Derrota do New England Patriots para o Houston Texans, brincadeira, vitória, boa vitória do Houston, ali, algumas coisas boas, outras nem tanto. E vitória do Seattle Seahawks sobre o Minnesota Vikings, aí venceram os favoritos como estavam dando na casa de apostas. Falar um pouco do jogo, teve algumas boas jogadas, algumas coisas importantes aí, teve jogadores que a gente não esperava que jogasse já nesse primeiro jogo e jogaram, fiquei muito feliz com isso, algumas coisas importantes pra gente ver, e muito mais que eu falar nesse vídeo agora. Vamos começar com a derrota dos Patriots para o Houston Texans, né, 20-9, né, primeiro jogo aí de pré-temporada. Vou logo falando que eu não gostei da atuação dos Patriots. Questão de quarterback, nosso querido coisa nem entrou em campo, né, Mac Jones, acho que é uma real amostra do Bill Belichick, que pelo menos conta dele como titular. Belizep, né, fez um excelente jogo aí, 12 de 14 passes, 79 jardas, né, um touchdown. O Marek Kuminga, né, teve 3 de 4, 19 jardas. E o Tracy Tegout, né, Surley, teve um passe também para 3 jardas. Teve as interceptações, né, o Patriots, a defesa conseguiu ali uma boa interceptação. Quem foi que conseguiu a int mesmo? Foi o Jerry Mills, né? Jerry Mills, titular, né? Titular, teve alguns jogos no ano passado. E pra mim, dá pra levar exatamente o que foi feito na pré-temporada em consideração, mas dá pra mim esse jogo deu uma boa amostra do que a gente pode esperar dos Patriots. Um ataque ainda muito pobre de wide receiver, né? Gostei da partida do Tyreek Thornton, teve ali bom, não teve bons números, mas ali teve aquela boa recepção, mas é um cara que acho que ele se melhorar, ele tem muita velocidade, se conseguir melhorar a questão dele de recepção e rota, pode ser que ele encontre espaço ali sendo um terceiro wide receiver, né? Pode ser que ele pegue uma marcação de uma oportunidade no campo de pontuar, mas eu achei a defesa contra o jogo corrido muito falha, achei que o jogo corrido do Houston Texans teve facilidade em correr, né? É claro que pode ser por ser pré-temporada, os jogadores não estarem querendo ter muito contato para evitar o risco de lesão. A secundária, ali no primeiro, segundo, quarto, contavam a maioria dos jogadores de melhor nível, né? Acho que sustentou bem, né? Depois que foram trocando os jogadores para o terceiro, quarto, caiu bastante o nível da secundária dos Patriots, e aí caiu muito o nível da secundária, o nível do time no total, né? Que eu acho que ali vai ficar tanto o front seven, né, os jogadores que pressionam o quarterback, quanto a secundária, para mim hoje é o prime dos Patriots, né? Você viu ali, teve bastante pressões, teve até o sec no Sid Strong, vou falar dele mais pra frente também. Teve a interceptação, então assim, é um Patriots que força turnovers, né? Uma defesa que gera dificuldade para o adversário, e um ataque, na minha opinião, que não consegue produzir, né? Se você for botar, o Patriots teve 9 first down, o Houston teve 17, né? Então acho que ainda está muito pouco, né? De repente, com um pouco mais de talento, seja de Joe Smith, seja o Parker, seja ali com Hunter Henry e Mac Jones, talvez dê uma encorpada e esse ataque melhore, né? Mas, como eu até falei ontem no vídeo de ontem, né? Pré-temporada nem é 80, nem 8, né? Nem 8, nem 80. Mas o que é bom pode piorar. E o que é ruim tende a melhorar, né? Mas no caso dos Patriots tem muitas coisas que mantém do ano passado, como por exemplo as faltas e o Special Teams, que para mim sempre foi o prime dos Patriots. Inclusive é uma das críticas que eu faço do Belichick desde que o Brady saiu. O problema não foi só a saída, claro que você perdeu o Gold é insubstituível, mas a saída do Tom Brady não é só um fator. O Patriots, desde que o Brady saiu, ou até um pouco antes já, o Patriots já não tem o mesmo Special Teams, é um time que erra muito, é um time que comete faltas. Ontem, muitas faltas, ontem foram 5 faltas para poucas jardas, é verdade, mas isso num jogo de temporada contra um time melhor, isso pode dificultar, claro. A gente leva em consideração também que não são os principais jogadores que estavam no campo, mas isso mostra que até os reservas estão sendo mal treinados, que estão cometendo muitas faltas. Acho que deu uma pequena amostra do que o Patriots tem, né? Na minha opinião, é a defesa e a capacidade de forçar turnovers, né? Acho que isso daí, durante a temporada, pode ser, pode ser não, será, né? Com toda certeza, o foco das vitórias dos Patriots, uma excelente defesa e a capacidade ali de roubar a posse de bola do adversário, dando a melhor condição do ataque pontuar, ou não. No time do Houston Texas, gostei da defesa, achei que
ela conseguiu, dentro do possível, ali, criar bastante dificuldade, tanto para o jogo corrido dos Patriots, tanto para os wide receivers, né? Mas assim, claro que também estavam os principais talentos. O, o Houston fez 20 pontos, né? Então mesmo sendo um jogador, um jogo de pré-temporada, isso funcionou. O Case Keenum jogou bem, teve 9 de 14, 79 jardas, um touchdown. Gostei da partida do David Mills, acho que ele pode ser um bom backup para o CD Strong com 9 de 12, 99 jardas, um touchdown. Vou falar muito sobre isso no jogo do Seattle Seahawks contra o Minnesota Vikings também. O David Mills e o Case Keenum são jogadores experientes, né? Então são jogadores que têm um tempo já de NFL. O Case Keenum está acho que passou tem pelo menos mais de 5 anos de tempo de NFL. O David Mills está indo para o seu terceiro ano. Então jogadores que você vê que jogam com mais facilidade, né? Diferente, por exemplo, dos quarterbacks reserva do Patriots, inclusive o Belizap, mesmo com um anozinho de experiência, você vê que ele tem mais dificuldade. Eles só precisam, né, nesse jogo de pré-temporada já, o Case Keenum, o David Mills, que são jogadores aí, eu diria, um pouco mais maturados que, por exemplo, o Belizap, que tiveram um jogo mais à vontade. Vamos falar de CJ Strong. CJ Strong teve a interceptação, erro dele. O passe foi fraco, o passe foi flutuante. Se ele der passos assim na NFL, vai perder muito. Mas a gente tem que falar. Eu senti ele com muita pressão no pocket. Acho que ele pode, né, nessa temporada, pegar a experiência de saber como se movimentar dentro do pocket, né? Quando infiltrar para dentro do pocket, quando sair, né, para qual lado movimentar, sentir de onde está vindo a pressão, né? No passe, por exemplo, que ele é interceptado, eu sinto que ele percebeu que o rapaz estava vindo para as costas para dar o sec, ele tentou ir para frente e antecipar o passe, né? Talvez dentro da NFL, com começar a temporada regular, ele vai ter que pensar que às vezes é melhor ele sofrer um sec, nem que seja ali, se joga no chão, né? Quando ele correu para trás, ele sofreu um sec, inclusive, teve bastante dificuldade, eu senti ele muito pressionado dentro do pocket, tentou só 4 passes, completou 2, né? Errou 2 e um dos que ele errou foi interceptado, ele sofreu um sec também, mas eu senti ele com muita pressão. A linha ofensiva do Houston Texans, obviamente não estão ali os principais jogadores, mas tanto em talento quanto em treinamento vai ter que evoluir muito ainda, tanto essa temporada para as próximas aí, para poder dar para o seu futuro quarterback de gestão, pelo menos um mínimo de tempo aí para tentar jogar. O Demico Ryan acho que já colocou a mão na defesa, como eu falei, a defesa tem dado, né? Só para encerrar o ponto do CJ Strong, acho que para o primeiro jogo tá tudo tranquilo, tanto a interceptação quanto a precipitação dele. Acho que é isso que eles precisam fazer, colocar ele para jogar. A gente tem que lembrar que esse time do Houston Texans é um ataque bem limitado, tá? Tanto o ataque quanto a defesa estão um time carente de talento ainda, uma reconstrução, uma reestruturação agora com o Demico Ryan, acho que tem tudo para dar certo. Mas a gente tem que ter paciência com o CJ Strong, ele, mesmo com essa interceptação, mesmo ali, na minha opinião, sentindo muita pressão nesse jogo 1. Em alguns momentos deu para ver que ele tem uma certa movimentação, tem um bom braço, acho que ele melhorando essa leitura aí, claro, ele ia chegar na NFL dominando, se chegasse, né? Seria no mínimo estranho, né, se ele chegasse na NFL já dominando com tanta facilidade. Mas a defesa eu já consegui ver alguma coisa do Nico Ryan, obviamente que nada que dê pro Houston Texas se empolgar muito para a temporada. Acho que deve ser um time que deve ter uma das piores, apesar da vitória contra os Patriots, eu vejo o Patriots com mais capacidade de ter mais vitórias durante a temporada do que o Houston Texas, mas eu acho que deu para você ver ali que tem um modelo de jogo sendo estabelecido, tanto para a defesa, tanto para o ataque. Você vê pelo menos a ideia mais presente do que quando a gente via ano passado o Houston Texas, mesmo na pré-temporada, parecia meio que estamos indo para a temporada só para jogar futebol americano mesmo, sem ter uma ideia do que eles querem fazer, né? Me pareceu ser um time que pretende utilizar muito mais o jogo corrido, né? Acho que ele quer fazer um modelo de jogo, na minha opinião, pelo que eu li, alguns detalhes, um pouco mais parecido com o São Francisco 49ers, utilizando, na minha visão, um pouco mais o passe, né, do que o jogo corrido. E na defesa ali, é uma defesa mais ou menos no mesmo estilo, até porque teve muito sucesso no São Francisco. Não faria sentido em mudar. Seattle Seahawks 24, Minnesota Vikings 13. Bom jogo, hein? Nosso querido Justin Jefferson, né, flamenguista Justin Jefferson, deve estar muito feliz. Eu, por outro lado, estou muitíssimo feliz com a eliminação do Flamengo, né? Mas, nosso querido Justin Jefferson, que nem quer, obviamente, entrou em campo porque não faria sentido, perderam ontem, já era esperado, né? Ontem eu passei um pouco das odds ali, da Bet7K, nossa parceira,
para esses jogos, como eu falei, não indico muito apostar. Tava a ideia de menos 35 pontos, passou, né? Teve 37, né? Foi mais ou menos a ideia de pontos que te esperava no jogo dos Patriots, e os Patriots contra o Houston teve até menos pontos, foram 33. 29, né, na verdade, foi nem 33. E como eu falei anteriormente, quarterback experiente, o Nick Mullins, do quarterback do Minnesota, é um cara experiente, jogou no São Francisco 49ers, jogou em outros times aí, teve 14 de 20, 139 jardas e um touchdown, né? O Rigor, né, que teve ali ex-wide receiver aí do Philadelphia escolhido na primeira rodada, muito limitado, mas você vê que é um cara que já tem muita experiência de liga, então teve bastante facilidade no jogo, apareceu em vários momentos livres ali, com 4 recepções, 55 jardas, pode ser um cara ali para ser um terceiro, quarto alvo. O Jordan Anderson, né, que foi draftado, tem boas mãos, mas eu acho que não é um cara para ser pensado. O Nick Moose, né, que conseguiu um dos touchdowns, ele pode ser um cara útil durante a temporada, mas o time de Minnesota, o ataque para mim, desde o ano passado, para mim, um ataque muito ágil, muitas rotas, inclusive que o Jalen Reagor recebe, né, próximo da red zone ali, ele recebe um passe no canto da red zone e sai ali mais ou menos umas 2-3 jardas do touchdown antes do touchdown do Nick Musse. É uma jogada que se fosse um Kirk Cousins e Justin Jefferson fatalmente teria sido touchdown, porque ele estava muito livre, com muito espaço, né? Claro, imaginando que ele jogasse nessa mesma condição ali, né? Fosse um outro corner de melhor qualidade, talvez não ia dar aquele espaço também. Tem esse sentido, mas acho que o ataque do Minnesota tem tudo para, como foi muito bom ano passado, ser excelente esse ano também. A defesa me parece um pouco mais organizada do que era ano passado, no trabalho do Brian Flores. Claro que a gente tem que ver quando pegar realmente um bom desafio pela frente, mas você vê, na minha opinião, bons jogadores ruins desempenhando um bom projeto. Não fazem o melhor jogo, mas você vê ali uma estrutura mais funcional, um time, na minha opinião, um pouco mais físico, um pouco mais intenso, né? Preenchendo um pouco melhor os espaços, cometeu poucas faltas, mas assim, o time do Minnesota não tem muito o que falar. A gente sabe que quando tiver os principais jogadores em campo ali, é um time capaz de vencer muitos jogos. Seattle Seahawks, como eu falei, questão de quarterback experiente também, Drew Lock, 17 de 24, 191 jardas, 2 touchdowns e interceptações. Faz muita diferença nesse jogo de pré-temporada se você tem um cara de muita experiência na liga, né? Que vai pegar muito jogador calouro, muito jogador pouco experimentado na liga. Então esse cara que tem um vasto conhecimento, como tem o Drew Lock, desde o Denver Broncos e agora, esse ano no Seattle Seahawks, cara, ele dominou o jogo com muita tranquilidade, né? Você vê o Drew Lock ontem jogando, parecia até... você fala, o que esse cara tá fazendo na reserva, né? Mas é porque a diferença dele para os demais que estavam em campo era muito grande. Ainda assim, ele lançou uma interceptação, né? Uma boa interceptação pro Drew Lock. Me preocupa, como eu já falei aqui, erros que permanecem, né? E dá para você ver, o Seattle Seahawks teve 9 faltas para 65 jardas, tá? Isso para mim é preocupante, tá? Porque ano passado e em outros anos, né, o Seattle já cometeu muitas faltas, né? É um time muito parecido com o Dallas Cowboys nesse sentido. É um grande problema do trabalho, na minha opinião, do... Qual é o treinador que agora eu me perdi, pô. É um grande problema do trabalho do Pete Carroll nos últimos anos, né? O time dele tem sido muito pouco indisciplinado, cometendo muitas faltas, isso ao longo da temporada, principalmente quando você pega bons times como São Francisco 49ers, Philadelphia Eagles, isso pode levar o time a ter derrotas tanto no playoffs quanto na temporada regular, que possam fazer falta, né? Porque pode fazer falta. Mas o jogo, assim, foi um bom jogo. Achei que o Minnesota, quando teve ali os seus melhores jogadores do ataque em campo, dominou a defesa do Seattle Seahawks completamente, né? O menino draftado lá, o Chardonnay, não foi muito bem, mas ele mostrou que ele pode ser útil recebendo a bola, né? De repente seja até utilizado mais dessa maneira, um quarterback mais parecido, um running back mais parecido com o Austin Eckler ali, recebendo passe. Eu acho que ele e Dino Smith, ele sendo essa possibilidade para receber o passe, com o Dino Smith sendo uma ameaça correndo, acho que o ataque do Seattle
tende a funcionar muito bem novamente nessa temporada. Dean Smith nem entrou em campo, não faz nem sentido colocar, né? Jogou muito bem na temporada passada e foi quarterback titular do Seattle, levando o time aos playoffs, uma excelente campanha de Seattle. Melhorou, né, o ataque, né? O Nidiba, né? O Jackson Nidiba, né, teve 3 recepções ali, 25 jardas, uma média de 8 jardas por recepção. Mostrou muita velocidade, um jogador rápido, a gente já tem esse conhecimento dele. E eu acho que ele dentro do elenco ali, com DK e com Lockett, cara, esse trio, né? Você bota um Chardonnay, como eu falei ali, que é um linebacker que eles draftaram, que é um cara que, na minha opinião, tem condições de correr muito bem com a bola. É um cara que pode não correr, tem um cara que pode receber muito bom passe, né? Um linebacker que tem essa capacidade de receber passe muito boa, demonstrou esse talento pelo menos ontem. Eu vi, teve ali umas recepções, correu algumas rotas bem corridas em alguns momentos. Então o cara acho que pode ser útil nesse ataque. O ataque dos Seahawks, para mim, se fizer dentro do que fez ano passado, tem totais condições de ir aos playoffs de novo. Tiver uma defesa um pouco mais intensa, que gere menos pontos. Já foi uma boa temporada da defesa, mas essa temporada aí se reforçando ainda mais no draft alguma outra peça aí. Acho que o Seattle tem tudo para fazer uma boa temporada de novo. Esse aí é um jogo de mais alto nível, né? É diferente. Você pega o time bom e o time bom, né? O Seattle e Minnesota estão em andares acima de New England Patriots e Houston Texans. Obviamente que até o jogo de pré-temporada de Seattle e Minnesota é bem melhor do que o jogo de Houston Texans e Patriots. Já dá até a gente ter um pouco de noção de onde cada uma dessas equipes vão estar na temporada. Mas, como eu disse, muita calma e tranquilidade, torcedor, porque a pré-temporada ainda nem o céu, nem o inferno. No caso dos Patriots, só o inferno mesmo. Brincadeira na parte. Hoje a gente ainda tem jogos, né? Temos quatro jogos hoje. Hoje. Buccaneers a gente tem Buccaneers às 18 horas. Dolphins e Falcons 8 horas. Jogo importante esse jogo do Dolphins. A gente vê como é que vai estar o ataque, quem vai jogar de titular. Com a expectativa até de ver aí um pouco dessa secundária. De repente o Bijan Robinson em campo. Acho que não. 8 horas a gente tem Packers e Bengals também. Um jogo importante. Aí vamos ver se o Jordan Love joga alguns minutos até pra gente ter uma noção. Lions e Giants também às 8 horas hoje. Jogo muito bom pra gente estar vendo também. Como é que vai estar esse time reserva, o elenco no geral do Lions. Estou na expectativa de se os linebackers vão jogar ou não, né? Linebackers não, né? Se o Saquon Barkley, Daniel Jones, esses caras não devem entrar. Mas o time do Giants a gente tem que olhar muito. Vai ter esse reserva, linha ofensiva, secundária, né? Como é que vai estar esse time para essa temporada. Hoje também às 8h30 a gente tem Browns e Commanders, né? Vamos ver aí como é que vai vir esse trabalho do Commanders aí com o Biamin, né? Agora com o coordenador ofensivo. O Browns a gente já viu um pouco contra o Jets, então não tem tanta expectativa assim de ver. Cardinals e Broncos, né? Vamos ver aí o primeiro trabalho do Sean Payton aí desde que ele saiu do New Orleans Saints, né? Vamos ver se esse Broncos aí já apresenta alguma coisa diferente ali, seja no ataque, seja na defesa da temporada passada. E o Arizona Cardinals, né? Vamos ver. Gente, o time titular do Arizona Cardinals já deve ser deplorável. Esse jogo aqui, para quem assistir Broncos e Arizona Cardinals na pré-temporada, esse cara que merece ingresso pro Super Bowl, porque a minha expectativa é que seja um jogo horrível. E eu, com todo respeito, eu pretendo não ver, tá? Esse jogo Broncos e Arizona Cardinals. Se eu ver, eu vou ver só um compacto de 40 minutos, porque, cara, assistir o time do Arizona Cardinals reserva é de doer a alma. Bom, galera, é isso. Falamos aí dos jogos da temporada que já terminaram, né? Vitória do Houston Texans sobre o Patriots 20-9. Vitória do Seattle Seahawks sobre o Minnesota Vikings 20-13. Hoje a gente tem mais 6 jogos, né? E vai assim durante todo o final de semana, rolando aí a primeira semana da pré-temporada. Bom, e agora a gente vai dar uma olhada nas odds aí da nossa parceira Bet7k. Link na descrição aí para bônus de primeiro depósito de até R$7.000. Fazendo aposta também semanal, você concorre, como vocês já estão por dentro, de R$77 ou mais, você concorre também toda semana no sorteio, sábado ao meio-dia, no perfil da Bet7k no Instagram, né, @Bet7k mesmo, também um sorteio de R$7.000. Vamos ver aí como é que tá as odds para os jogos da pré-temporada de hoje. Bom, os jogos de hoje, como eu já falei, né, a gente tem Atlanta Falcons e Miami Dolphins. Atlanta Falcons pagando 1,71, Miami Dolphins pagando 2,6 aí para a vitória de Atlanta, para a vitória de Miami, né? Nesse jogo, não vou apostar na vitória de Miami, não sou doido.
Esse jogo, como eu já falei de times ruins, né, um bom jogo para você apostar, né, no pior time, no caso, o Atlanta Falcons. Geralmente, pré-temporada, eles entram um pouco mais empolgados. A média de pontos aí tá indo para o total de 35 pontos, tá? O mínimo aí é a média dessa daí. Eu iria em mais de 36 pontos. Acho que Falcons e Miami deve ser um jogo, né, de muitos pontos. A gente espera que seja, né, para pelo menos ter alguma diversão nessa partida. Green Bay Packers e Cincinnati Bengals. Cincinnati Bengals pagando 2,45, Green Bay pagando 1,51. Eu, na minha opinião, acho que Cincinnati tem mais condições de vencer, né? Até porque, como o Joe Burrow está machucado, acho que o quarterback reserva tende a jogar um pouco mais para ver ali, para já dar um pouco de testada nele, claro, com muito cuidado para ele também não se lesionar, né? Green Bay Packers, Jordan Love não deve entrar em campo, é um jogo, na minha opinião, né? Que está na média aqui de pontos de menos 35 pontos. Eu acho que é um jogo que realmente deve ter menos 35 pontos. Não imagino essas duas equipes pontuando muito, né? Até pela qualidade dos dois ataques. O Cincinnati, obviamente, é um time que está pensando em playoffs, não vai botar ninguém em campo que seja importante. New York Giants e Detroit Lions. New York Giants pagando 1,67, né? Detroit Lions pagando 2,12, né? Isso é um jogo complicado, né? A média de pontos está de 35. Como são dois times que atacam muito bem, tem defesas que, na minha opinião, apesar da defesa do Giants no passado ter sido muito sólida, é uma defesa que também cede alguns pontos, né? Sendo a defesa reserva, acredito que vai ceder um pouco mais. Eu acredito um pouco mais de 35 pontos nessa partida, né? Mas também, como eu disse, pré-temporada não é muito a minha praia para apostar, né? Pittsburgh Steelers e Tampa Bay Buccaneers, esse é um jogo terrível de se assistir, tá? Porque o Kenny Pickett não deve jogar, e aí você terá aquele grupo de adversários maravilhosos de Tampa Bay contra o time dos Steelers, né? Que provavelmente ainda vai botar os melhores em campo. Steelers pagando 1,61, Tampa Bay pagando 2,23. Commanders e Cleveland Browns, Commanders pagando 2,27, Browns pagando 1,59. Não sei por que tão baixo assim pro Browns. Browns demonstrou até um bom jogo contra o Jets, mas eu não acredito que deva jogar com alguma intensidade não nesse jogo contra o nosso querido Commanders. E claro, o último jogo de hoje, né? Arizona Cardinals e Denver Broncos, como eu falei, é um jogo que, se você assistir, você está de parabéns, merece o ingresso ao Super Bowl, porque eu não estou com muita expectativa de assistir esse jogo não, até porque o time do Arizona Cardinals titular já deve fazer uma temporada deplorável. Imagine só o time de pré-temporada dessa equipe. Bom, mas vai estar pagando 1,40 para o Broncos e 2,80 para o Arizona Cardinals. A odd do Arizona Cardinals na temporada deve ser de 2,80 para cima, praticamente em todos os jogos. E última dica, né? A Premier League volta hoje, tá? Hoje, né? No dia da data de hoje, 4 horas da tarde, a gente tem Burnley e Manchester City, né? Burnley pagando 9,35 para a vitória, o empate pagando 5,70 e a vitória do Manchester City mesmo fora de casa pagando 1,34. Eu acho até que tá uma odd, na minha opinião, desregulada, tá? O canal aqui é de futebol americano, mas Brasil, né, gente? Todo mundo vê futebol, não tem jeito. Acho que 1,34 para a vitória do City tá até barato, tá até uma boa porcentagem, porque eu acho, na minha opinião, a probabilidade de vitória do City é até maior do que isso. Se quiser também ir em gols, né, por exemplo, total de gols, a gente tem mais de 1,5 gol, mais de 2 gols, pagando 1,31 também, mais de 2 gols e meio, pagando 1,69. Acho que a possibilidade do City fazer um 3-0 contra o Burnley recém subido à Série A é bem grande também. Beleza, galera? Tamo junto. Claro, o vídeo é a nossa parceira Bet7K, explicando esse primeiro depósito até R$7.000, bons até R$7.000. Depois do primeiro depósito, obviamente, a gente sempre tem ali umas rodadas grátis, que sempre damos ali no cassino, uma coisinha ou outra, de vez em quando a gente posta aí. E claro, se quiser no cassino, nossa parceira Bet7K também tem Aviator, Miners, né? Fortune Tiger, jogos aí do cassino que tem. Sempre você vê ali o pessoal jogando e que tem uma boas odds, um cash muito bom também. Claro, sempre jogando com responsabilidade, dinheiro que não vai te fazer falta.